Estava tão a tentar ver se ainda conseguia ir atrás. Pensei que era para constituir uma nova, pensei que era para constituir uma nova equipe. Uma nova equipe do futebol nacional. Já está tudo a ficar registrado. Estava a ser Já sei que sim. Chama-se filho. No nosso caso, no nosso caso. Abrimos agora espaço ao debate, a revitalização da economia da Madeira pós-pandemia. Chamo ao palco os nossos ilustres oradores, o Dr. Pedro Calado, Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, o Dr. Miguel de Sousa, Administrador da empresa Cervejas da Madeira, e o Dr. André Diogo, Sócio-Gerente da estalagem da Ponta do Sol e Hotel Vila Vicência, e o moderador também desta sessão, jornalista da RTP Madeira, Cesário Camacho. Juntam-se também a nós, online, o engenheiro Ricardo Pinheiro, secretário de Estado do Planeamento, e o Dr. João Brazão, Business Angel da Brain Trust SGPS. Tem a palavra o jornalista Cesário Camacho. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença neste debate do Dia do Empresário. Vamos falar nos próximos minutos da revitalização da economia, que aqui já foi abordada neste período pós-pandemia. Para isso contamos com a presença do Vice-Presidente do Governo Regional, Dr. Pedro Calado, também de Miguel de Sousa, Presidente do Conselho de Administração da empresa de Cervejas da Madeira, de André Diogo, Administrador da estalagem da Ponta do Sol. Mais à frente vamos ter também, através de videochamada, o Secretário de Estado do Planeamento, o Engenheiro Ricardo Pinheiro, e ainda João Brazão, Presidente da Brain Trust. São os nossos convidados, são 5 convidados para falarmos sobre a revitalização. Começava por si, Dr. Pedro Calado. Ouvimos há pouco, na intervenção de abertura, o Presidente da ACIF falar de alguma burocracia que dificultou o acesso a programas de apoio às empresas. O que é que foi feito, o que é que está a ser feito no sentido de agilizar todos estes procedimentos que vão em muito ajudar também as empresas que se candidatam? Boa tarde a todos. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite que nos foi feito para estar aqui convosco, dar-nos a oportunidade de falarmos um pouco mais convosco. Naturalmente, cumprimentar e felicitar o Sr. Presidente da ACIF, em primeiro lugar, todos os senhores empresários que estão aqui presentes também, os colegas de painel, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Planeamento, ainda ontem estivemos juntos em Lisboa, o sócio da Brand Strato, João Brazão, e todos aqueles que nos acompanham via net, todos os canais digitais. O tema que nos traz aqui hoje é um tema importante, sobretudo se tivermos em linha de conta tudo aquilo que se passou nos últimos anos. Ainda hoje falava nisto com o meu colega, o Sr. Secretário-Geral de Economia, também cumprimento,
estávamos de manhã com empresários e estávamos a dizer que esta pandemia veio exatamente na altura pior para a região. Quando digo pior, não que não estivéssemos preparados. Acho que, felizmente, a região fez um trabalho nos últimos anos muito positivo. A região, até o início da pandemia, até março de 2020, estava a crescer há 81 meses consecutivos. Tínhamos a taxa mais baixa de desemprego do país, 5,6%, em fevereiro de 2020. Tínhamos reduzido a nossa dívida pública em 23%, mais de 1,5 mil milhões de euros. Portanto, estávamos no caminho certo. Inclusivamente, até na atribuição de fundos e de apoios às empresas, estava destinado que em 2020 iríamos fazer a mudança de paradigma, ou seja, depois de alguns anos a apoiar as empresas com sistemas de incentivo ao funcionamento, portanto, à cobertura de custos fixos de funcionamento, estávamos na altura certa para começar a preparar o investimento. E era isso que estávamos a fazer. A região, nos últimos 6 anos, preparou fiscalmente toda a nossa economia. Portanto, nos últimos 6 anos, fizemos a redução fiscal, quer em sede de IRC, quer em sede de IRS. A região, neste momento, eu estou a dizer isto porque os Açores já aprovaram, mas ainda não promulgaram a descida fiscal que fizeram aprovar na Assembleia Legislativa dos Açores. Neste momento, a região é aquela que tem menor taxa de IRC e de IRS em alguns escalões a nível nacional. Sobretudo nas pequenas e médias empresas. Portanto, nós estávamos a acompanhar e acompanhamos muito bem tudo aquilo que se estava a querer fazer. E fomos investindo muito, sobretudo em empresas que estão no Centro Internacional de Negócios, fomos investindo muito em tecnologia. Fomos proporcionando, sobretudo, e o senhor magnífico reitor da Universidade da Madeira está aqui e conhece esta realidade, fomos acompanhando muitos jovens licenciados que saíram da Universidade da Madeira para fazer a sua integração no mercado ativo de trabalho, sobretudo nas áreas de ciências, tecnologia e de inovação. Nós hoje temos empresas na região que trabalham exclusivamente para o exterior, portanto não fazem um único trabalho a nível nacional nem a nível regional, portanto tudo o que produzem é para exportação em termos científicos e tecnológicos, e são jovens que saíram da nossa universidade, engenheiros informáticos, na área das ciências e da computação e que estão preparados para esse efeito. Posto isto, aconteceu aquilo que aconteceu, cabe-nos a nós, decisores políticos e executantes, pensar para a frente e quis o destino que a União Europeia tivesse encontrado um sistema de financiamento das economias para preparar o sistema económico e empresarial para os próximos anos que vêm. E quando se começou a falar no plano de recuperação e resiliência, esse plano teve origem num plano estratégico até 2030 que o consultor, o professor António Costa e Silva, lançou a nível nacional. Ainda ontem estivemos juntos no Centro Cultural de Belém e estivemos a falar sobre essa matéria e, contrariamente também àquilo que muitas vezes ouço de algumas entidades que estão cá, o Plano de Recuperação e Resiliência e o REACT, que é uma reprogramação dos fundos comunitários, não são programas para injetar mais dinheiro nas empresas para cobrir custos de funcionamento. Ou seja, tudo aquilo que nós pretendemos daqui para a frente com estes fundos comunitários e que a União Europeia pedia a todos os Estados-membros foi que utilizassem estas verbas para serem canalizadas em 3 áreas, 3 eixos fundamentais. A doutora Rosa Branco Areias disse aqui e apresentou um trabalho magnífico, enfim, como sempre, da PwC, e que denotou a grande preocupação que nós temos hoje em termos futuros. Não só na área digital, inovação, tecnologia, fazer a expansão da atividade económica, fazer a redução da tributação das empresas. Portanto, todos estes eixos estão contemplados também nos nossos programas, mas essencialmente preparar o tecido económico e empresarial e também a administração pública, foi um dos pontos que se via aqui na apresentação, preparar a administração pública para estar em consonância com o desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, quando hoje olhamos para o nosso tecido económico e empresarial e sentimos que eles têm muita dependência e interagem muito com a administração pública regional, se não houver aqui uma evolução
tecnológica, dos mecanismos e todos os programas que são utilizados a nível digital, as próprias empresas têm aqui algum condicionalismo em termos de funcionamento. Isto para dizer que um dos 3 eixos que vai ser utilizado no Plano de Cooperação e Resiliência é a transição digital, aqui na Madeira, ou para a Madeira, de um total de 832 milhões de euros que nós temos, 26% desse valor está destinado só à transição digital. E aqui a transição digital, estamos a referir às empresas 4.0, à preparação e formação de quadros e de funcionários para essa nova tecnologia. Portanto, há um passo em frente que nós temos que dar, todos os Estados-membros têm que dar, e bem, para estarem preparados para uma nova filosofia de trabalho. A digitalização das escolas será outro passo fundamental, as tecnologias, preparar os miúdos das escolas para estarem em consonância com aquilo que são as necessidades do mercado. É outro passo que nós já estávamos a dar. Aqui na Madeira, já o ano passado, muito antes de se falar em pandemia, tínhamos as escolas preparadas em termos digitais. O primeiro ciclo já o fazia, portanto, o 5º e o 6º ano já tinham manuais escolares, os alunos já o utilizavam. Naturalmente, com o efeito da pandemia, intensificou-se a distribuição dos tablets e dos manuais escolares. Neste momento, queremos expandir ao 2º ciclo, mas tudo isto vai girar muito em torno de um conceito inovador e diferente que nós vamos pretender para toda a economia. Não deixa de ser real, e é verdade, não é um contratempo, é esta a nossa realidade, apesar de sermos uma ilha, e somos uma ilha pequenina no meio do Oceano Atlântico, 260 mil habitantes, é uma economia pequena, portanto nós não temos capacidade de produção maciça para fazer grandes exportações. A nossa produção, seja ela qual for, de bens e produtos, muitas vezes é utilizada para consumo próprio, local, muito pouca quantidade utilizada para fazer a exportação, mas aquela que é feita tem que ser feita em termos concorrenciais e tem que ser feita de uma forma diferente. E hoje temos que utilizar os canais digitais, a nova tecnologia e tudo aquilo que se está a fazer e que estamos a preparar através do Plano de Cooperação e Resiliência e também do REACT, vai trazer oportunidade a todas as empresas de fazerem e darem este passo tecnológico em termos de inovação e de conhecimento e estarem preparadas para um futuro diferente. Ou seja, houve um caminho percorrido na região na década de 80 e de 90, onde se criaram infraestruturas, deu-se condições a toda a população para ter melhor qualidade de vida, águas, eletricidade, saneamento básico, infraestruturas rodoviárias, centros de saúde, escolas. O tempo das infraestruturas físicas tem os seus dias contados. Neste momento, temos de investir e temos que centrar o investimento do Governo Regional e destes fundos comunitários numa infraestrutura digital e tecnológica. E temos que preparar toda a nossa economia para tudo isso. Só para terminar, e só para complementar a aposta que o Governo tem vindo a fazer nesta matéria, eu queria relembrar que foi concretizado, ou está neste momento, agora em maio deste ano, em concretização, a implementação do cabo submarino que vai permitir, novamente, pôr a Madeira no mundo digital e tecnológico mais avançado, a uma velocidade muito superior àquela que nós tínhamos até agora, a preços mais baixos, permitindo novos operadores de telecomunicações entrarem na Madeira e vamos usar o nosso posicionamento geoestratégico no meio do Atlântico para permitir que as nossas empresas estejam mais apetrechadas. E quando digo isto, falo também no conhecimento científico e tecnológico, sobretudo no mundo universitário, que através e em colaboração também com empresas do Centro Internacional de Negócios, cada vez somos mais procurados por este tipo de empresas para estarem na região, para fazerem aqui os seus investimentos e beneficiarem das infraestruturas. Para complementar o ramalhete, tudo isto é possível ou torna-se ainda mais atrativo quando temos uma região segura, quando temos uma região com clima fantástico, com pessoas muito hospitaleiras, que sabem receber, sabem estar, têm prazer em ter o turismo na sua terra e estão criadas condições, quer para viver, quer para ter uma melhor qualidade de vida. Portanto, neste momento, eu olho e nós olhamos para o futuro com certeza absoluta de que o futuro, salvo, enfim, haja outra situação
igual à que tivemos em 2020, mas estamos muitíssimo bem preparados para ter um futuro melhor do que aquele que tivemos até agora. Doutor, e retomando aqui a questão inicial, em relação à agilização em todo o processo de candidatura das empresas a estes apoios, verificou-se que houve várias queixas de várias empresas, sobretudo as pequenas empresas, que sentiram muita dificuldade. O que é que poderá ser feito no sentido de agilizar estes procedimentos? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer, e as empresas que nos acompanharam sentiram isso, ninguém estava preparado para aquilo que aconteceu. Ninguém. Portanto, não houve sistema nenhum em todo o mundo capaz de lidar com tudo aquilo que se passou. Para quem não se lembra bem, eu recordo-me no dia 11 de março de 2020, 12 de março, numa quinta-feira, chego aqui à Quinta Vigil ao Conselho de Governo e o Sr. Presidente diz-me que no dia seguinte tínhamos que tomar uma decisão. Nesse dia tínhamos que tomar uma decisão para entrar em vigor no dia seguinte. Que decisão era essa? Era numa região como a nossa, numa ilha, termos muito provavelmente que fechar a ilha. Tínhamos que fechar a ilha. Portanto, a acessibilidade aérea via aeroportos tinha que ser encerrada, a acessibilidade via portos também tinha que ser encerrada. Ora, posto isto, quando aquilo que está em cima da mesa é encerrar o nosso espaço físico e geográfico, tudo aquilo que nos rodeia, depressa percebemos que tudo o que vinha a seguir iria ser um mar de problemas e de circunstâncias que nenhum de nós estaria preparado. Quando começámos a pensar nos apoios que teríamos de dar ao nosso tecido económico e empresarial, nós, felizmente, estávamos a enfrentar a fase final dos fundos comunitários, ou seja, do PO, do Programa Operacional 1420, que estava a terminar. E a Madeira, como bom aluno que tem sido sempre ao longo do tempo, nós estávamos à frente do país, até a nível nacional, em termos de execução física e financeira dos nossos fundos comunitários. Isto significa o quê? Significa que muitos dos apoios comunitários já tinham sido transmitidos às empresas, já tinham sido distribuídos. Portanto, havia muito pouca verba e muito poucos fundos para fazer a redistribuição ou reutilização noutras linhas. Mesmo assim, tivemos a preocupação, juntamente com o IDE, com o IDR e todos os que trabalham na parte económica e financeira, começar a realocar fundos e verbas para dar o apoio às empresas. Só que no meio disto tudo, e o grande problema que se pôs aqui à região, e penso que a nível nacional, foi a legislação altamente burocrática que o país continua a ter. Ou seja, nós, salvo erro, tivemos 13 estados de emergência, julgo eu, a nível nacional, acho que foram 13 estados de emergência, mas nenhum deles veio facilitar ou permitir que os governos regionais tivessem maior agilização em termos de concessão de apoios e de formalização dos apoios. E aprendemos com isso? Eu não sei se o país aprendeu, porque não depende, se dependesse da Madeira, posso garantir que isso já estava implementado. Mas a legislação de contratualização dos contratos públicos é a mesma a nível nacional. As exigências do Tribunal de Contas continuam a ser as mesmas, inclusivamente já se falou aqui bem, num estado de emergência teve a região de pedir à União Europeia que excepcionasse as ajudas de Estado e dos auxílios de mínimos para fazer face a muitos pedidos que tivemos, mas todos estes apoios não deixaram de ir a visto prévio do Tribunal de Contas. Ou seja, se tivermos alguma dificuldade na implementação, primeiro pensar, arranjar recursos financeiros, implementar, criar regulamentos, porque não criando regulamentos, o seu Tribunal de Contas, e bem, é a primeira entidade a bater à porta a perguntar como é que os senhores transmitiram estas verbas. E tudo isto cria um empecilho muito grande que eu não sei se o país aprendeu alguma coisa com isto e se está preparado para lidar com esta situação em termos futuros. E só para terminar, Cesário, só para dizer que estes fundos comunitários que nós temos agora, que temos, teoricamente, a ver se os fundos serão postos à disposição da região e do país, só para a Madeira nós estamos a falar em cerca de 830 milhões de euros, entre 830 a 900 milhões de euros para o Programa de Recuperação e Resiliência, mais 79 através do REACT, mais o quadro financeiro plurianual que vai até 2029, nós podemos estar a falar quase em 2 mil milhões de euros. Mas em termos de plano de recuperação e resiliência e do REACT, nós temos muito pouco tempo para executar todos os fundos que nós temos. E a grande dúvida que se põe aqui é, será que o país
com a estrutura burocrática que tem, de legislação, contratação pública, com os programas dos auxílios de Estado, com todas essas nuances, será que vai conseguir implementar todas essas ajudas? É que se não conseguir, nós perdemos uma oportunidade. E o perder a oportunidade é estarmos a ver estas percentagens que vimos aqui, que 90% das empresas querem a digitalização, a inovação e a tecnologia, é estarmos a perder uma oportunidade. E espero que o país aprenda e crie condições para que não se possa pôr em causa esta oportunidade que nos está a ser dada a nível europeu. É isso que vamos perceber. Vamos agora à nossa primeira ligação por videochamada com o Secretário de Estado do Planeamento, Engenheiro Ricardo Pinheiro. Ouvimos aqui este desabafo da legislação que é demasiado complexa. Vimos também que o Plano de Recuperação e Resiliência é a tábua de salvação para muitas empresas portuguesas. Sente que também essa será a solução, mas há que agilizar aqui vários procedimentos, há que alterar a legislação de modo a que não se perca também oportunidades. Boa tarde, antes de mais. Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Região Autónoma da Madeira, cumprimentar os meus colegas de painel, o Vice-Presidente do Governo Regional, cumprimentar também o Administrador da Estalagem Ponta do Sol, André Diogo, e cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Cervejas da Madeira, Miguel Sousa, e cumprimentar também o João Barazão, enquanto colega de painel, e cumprimentá-lo assim pessoalmente a todos os madeirenses e amigos que assistem a esta conferência. Eu acho que, deixando o enquadramento em relação a esta questão em concreto, em relação à legislação, é absolutamente necessário percebermos, quando falamos em legislação, se falamos na execução dos próprios fundos nacionais e de receitas próprias, ou falamos na forma como a Comissão Europeia, seja pelos quadros financeiros plurianuais ou pelo mecanismo do Plano de Recuperação e Resiliência, devemos cumprir determinadas regras que obriguem a justificar à Comissão Europeia e a todos aqueles que investem nos Estados-membros, mas nomeadamente no Estado português, a forma como as subvenções ou a modalidade de empréstimo, seja grandes ou loans, deve ser aplicada e garantir a exequibilidade de um conjunto de regras que são absolutamente rigorosas por parte, nomeadamente, da Comissão Europeia em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência. Nos auxílios de Estado, também sabemos que todas as negociações que foram feitas com a Comissão Europeia existem vários níveis de rigor em relação à forma como os auxílios de Estado são aplicados dentro do país. E de facto sabemos também que estamos nos regimes mais simplificados da utilização dos próprios auxílios de Estado. É claro está que ainda na próxima terça-feira está para ser aprovada uma resolução do Conselho dos Ministros e um decreto-lei que se faz uma simplificação enorme em relação à forma como todos os instrumentos que estão pendentes, seja para beneficiários diretos, beneficiários intermédios do Plano de Recuperação e Resiliência, existirem determinadas condições de exceção de agilização de processos, nomeadamente a contratação de recursos humanos, de recursos de análise de dados e sistemas de informação que permitam, de uma forma absolutamente ágil, conseguir que os níveis de execução que o país se comprometeu para os próximos 5 anos e meio, em relação aos 16,6 mil milhões de euros no plano de recuperação, se faça de uma forma absolutamente efetiva e ao mesmo tempo eficaz. E o que é que, desse ponto de vista... Diga. Não, entramos num modo de pergunta-resposta e eu, em relação a esta questão, gostava de perceber se existe mais alguma questão concreta em relação a esta questão da simplificação. Não sei, Dr. Pedro Calado, que estava a falar há pouco desta questão da simplificação, se tem alguma pergunta direta também para fazer ali ao Sr. Secretário de Estado, já que muitas vezes também a Madeira confronta-se e por várias vezes fala que há falta de solidariedade do próprio Governo da República nesta matéria. Não, em relação à legislação que existe, toda a legislação, sobretudo a contratação pública, tem que passar pelo crivo da Assembleia da República. E aqui era importante que todos os partidos entendessem que aquilo que está em causa neste momento não são questões partidárias, portanto não é tempo de andarmos a brincar aos partidos políticos, é tempo sim de criar uma legislação específica e que se coadune com aquilo que está a ser efetuado e que o país precisa para fazer face à situação que vem a seguir. Portanto, eu posso dar aqui um exemplo, não há nada contra
a fiscalização. Não há nada contra a legalidade dos atos. Agora, nós não podemos, e vou dar um exemplo concreto, no início deste ano implementaram-se ajudas sociais, sabemos que a carência social é um dos aspectos que tem que ser combatido. A semana passada tivemos o primeiro relatório do Tribunal de Contas a pedir fiscalização dos apoios que foram começados a ser dados em janeiro deste ano. Ou seja, muitas vezes o país, embranhado nesta teia de legislação e de condicionamentos, fica mais preocupado com a fiscalização e com o facto de estarmos a conceder apoios às empresas, à parte social, aos trabalhadores, do que propriamente encontrar uma solução para tornar o sistema mais ágil. E é isso que tem que haver, em minha opinião, tem de haver aqui um trabalho sério, apolítico, entre todas as forças partidárias, no sentido de tornar o país mais eficaz na aplicação destes apoios. Porque, como o Sr. Presidente da ACIF disse bem, o tempo de ajudar é agora, não é daqui a um ano. E nós começamos em março de 2020. Portanto, eu não posso pedir a uma empresa que já está com a sua tesouraria estrangulada, e nós tudo fazemos para sermos rápidos e agilizar os procedimentos e ir a um encontro, e depois ter que mandar para a entidade A para visto prévio, já a entidade B para fiscalização sucessiva, para a entidade C a nível europeu para decidir se vai excepcionar o sistema ou não. Bem, entretanto, passaram-se 4 a 5 meses. E pronto, e é essa dificuldade que nós muitas vezes encontramos e que tem que ser encontrada uma solução a nível nacional para isso. Antes de partirmos para o próximo convidado, perguntava ainda ao Sr. Secretário de Estado que preocupações ou que, digamos que, garantias é que o Estado, que o Governo da República pode dar à região no sentido dos programas nacionais também serem aplicados cá. Há pouco o Sr. Presidente da ACIF falava que, em princípio, o programa Reativar Turismo, também as empresas da região se podem candidatar. O que é certo é que, ao longo deste período, tivemos alguns programas que não se aplicaram às empresas da região. Em primeiro lugar, era importante, eu não sei se me dá a oportunidade de poder fazer um enquadramento em relação à forma como os fundos comunitários estão a ser utilizados, foram negociados à escala nacional e, claramente, complementando também aquilo que é o nível das regiões autónomas e, neste caso, a região autónoma da Madeira e dos Açores. Estamos, neste momento, num período onde, de facto, existem 3 mecanismos de subvenções europeias. Um em exercício, que é o Portugal 2020. Eu estou plenamente de acordo em relação à forma, e aliás, enaltecer de facto aqui o trabalho que tem vindo a ser feito, e o Dr. Pedro Calado sabe perfeitamente esta relação estreita, séria, que o governo português tem tido com a região autónoma da Madeira em relação à execução de fundos comunitários. Penso que tanto o Ministério do Planeamento também como a região autónoma da Madeira está plenamente de acordo na simplificação de alguns dos mecanismos. De facto, eu não vou entrar naquilo que é o nível de fiscalização, de controle e auditoria das questões dos fundos comunitários, porque de facto vivemos um momento onde é preciso deixarmos a independência em relação a estas questões. Concordo na forma ágil como esta questão deve acontecer, mas deixar a nota, por exemplo, em relação ao Portugal 2020, que de facto a Madeira tem contratualizada um valor de aproximadamente 400 milhões de euros. Até ao momento tem comprometidos sensivelmente 260 milhões de euros e foram pagos já a beneficiários da região autónoma da Madeira 277 milhões de euros. A Madeira está com uma taxa de execução de 69% em relação ao Portugal 2020. Encaixa-se ainda neste período que medeia o início do próximo quadro de apoio comunitário, a possibilidade de Portugal ter acesso ao mecanismo de recuperação e resiliência europeu, ao qual nós designamos Plano de Recuperação e Resiliência. São 16,6 mil milhões de euros que chegam a Portugal e que, de facto, houve um exercício forte por parte do Governo da República, mas também em colaboração estreita com o Governo da Região Autónoma da Madeira. O Dr. Pedro Calado falou em alguns números que eu acho que estamos muito próximo de chegar àquilo que é o valor final da interpretação e da negociação feita entre o Governo da Região Autónoma da Madeira e o Governo da República. Naquilo que está totalmente definido até o momento são 561 milhões de euros. A importância e a forma como a região autónoma
dividiu todas as apostas destes 561 milhões de euros, foram divididas, por exemplo, em investimentos como o fortalecimento do Serviço da Região Autónoma, do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, a digitalização deste mesmo Serviço de Saúde, o reforço da oferta de habitação na Região Autónoma da Madeira, com mais 136 milhões de euros, o fortalecimento de respostas sociais, o plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio da Região Autónoma da Madeira, com mais de 70 milhões de euros, a potenciação da eletricidade renovável do arquipélago e, de facto, esta questão que a PwC introduziu e a sua CEO, em relação à forma como, de facto, cada uma das regiões e as empresas devem fazer um objetivo claro naquilo que é a transição climática que a Europa e que Portugal próprio deve fazer, com base a chegarmos ao índice de neutralidade carbónica ao próximo disso no ano 2050 e, de facto, todas as questões e oportunidades que surgem em relação a esta questão. Na verdade, a transição climática é garantir que vamos ter planeta por mais alguns anos, mas também perceber que estamos a romper com um modelo industrial baseado na Revolução Industrial, nos hidrocarbonetos, e passar claramente para outro modelo de tecnologias, e por essa via a importância absolutamente estratégica na forma como a formação em determinadas áreas, num contexto completamente novo à escala nacional e à escala internacional, precisamos de fazer este processo de reformação, tanto nos agentes que fazem a transferência de conhecimento, nas universidades, nos próprios docentes das universidades, das escolas, que de facto é extraordinariamente importante que acompanhe o exercício de transição climática. A transição digital na Madeira, de facto, também um projeto que tem vindo, ainda não foi falado o suficiente, mas onde de facto a região apostou 78 milhões de euros dos 561 milhões de euros consolidados no Plano de Recuperação e Resiliência, a importância que o Dr. Pedro Calado dá à possibilidade de ter um cabo que permite ter 47 terabytes por segundo de informação a ligar o continente à Ilha da Madeira e também à região autónoma dos Açores, é um valor acrescido absolutamente enorme, mas que também, à semelhança de outras ilhas no Atlântico, colocaram o caso da Irlanda, que se transformou claramente desde o momento que se torna um hub de concentração de informação à escala mundial. O programa de aceleração e digitalização na educação na região autónoma da Madeira, com mais de 21 milhões de euros, e, de facto, o Dr. Pedro Calado, e nesta relação aberta que o Ministério do Planeamento tem dito do Governo da região autónoma, sabe perfeitamente que ainda temos mais 136 milhões de euros que estão afetos àquilo que pode ser, ou é já, a criação das agendas e alianças mobilizadoras, muito focado para a forma como a Madeira, dentro deste espírito autonómico que a Madeira tem tido ao longo dos anos, garanta, em articulação com o Ministério da Economia, com o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, esta elegibilidade de avisos e de projetos que a própria região queira ver elegíveis. Falámos ainda na questão do REACT, são 79 milhões de euros que a própria região dividiu em determinadas áreas, e temos ainda claramente a questão da componente de empréstimos do plano, ou seja, temos 697 milhões de euros dos 13,94 milhões de euros de subvenções do próprio Plano de Recuperação e Resiliência, e a possibilidade da região autónoma ir a mais 2,7 mil milhões de euros em componentes como as questões da habitação. Ainda existe uma questão que eu acho que não vamos resolver nesta conferência, mas que vale a pena ver, que é o acesso ao primeiro direito por parte da região autónoma. O Dr. Nelson, na preparação que fazíamos para esta reunião, e de facto também nesta abertura que temos com o próprio Governo, existem algumas questões pendentes, mas basicamente o grande instrumento, ou um dos grandes instrumentos de capitalização e de ajuda às empresas da Madeira, nomeadamente o setor do turismo, mas também esta transformação que a Madeira deve ter uma dependência ou um fator de exposição menor àquilo que é a área do turismo, para prever situações como aquelas que vivemos durante o último ano. Falamos, por exemplo, na questão da digitalização, o acesso aos dados, a questão das energias renováveis também, uma aposta forte tem vindo a ser feita, também para cumprir aquilo que são os objetivos do tagging climático do próprio plano, e ao mesmo tempo ajudar a fazer esta redução carbónica das 80 milhões de toneladas de CO2. Portugal vai ter que reduzir para metade em 2030, com certeza, com uma forte ajuda também daquilo que são as regiões autónomas. O Banco Português de Fomento, de facto, é um dos grandes instrumentos que está previsto
com uma parceria enorme que a banca privada também tem e é absolutamente necessária à revitalização da economia nacional, mas a forma como a própria região tem a possibilidade de ter acesso aos programas do Banco Português de Fomento. Muito obrigado, engenheiro Ricardo Pinheiro. Passava agora a questionar o Dr. Miguel de Sousa como tornar a Madeira mais competitiva. Ouvimos há pouco algumas das reflexões deixadas pela doutora Rosa Areias. Não sei sei que fez inclusivamente um estudo comparativo. Que ideias é que tem para tornar a região mais competitiva? Ora, obrigado. Eu fugi um pouco ao modelo que estamos a seguir, mas também quando fui convidado não sabia bem para o que era. Caro Jorge Veiga França, obrigado pelo convite para estar aqui como anfitrião. Senhor Vice-Presidente do Governo, Senhor Secretário Regional, magnífico reitor, Silvio Fernandes, e já agora permitam-me que eu tenho muito orgulho em ter pela primeira vez um reitor madeirense na nossa universidade. Caros colegas de debate, de painel, e então permitam-me que eu resolvi apresentar um exemplo prático que vos pode interessar conhecer e ajudar a refletir. Tomei por base o ano de 2019, escapando assim à influência da pandemia que estamos a viver. Ora, imaginem uma ilha na Europa, ao qual vou chamar a Ilha 1. Espero que estas coisas da tecnologia funcionem. Penso que sou eu que tenho que mexer aqui. Muito bem. Ora, esta Ilha 1, vamos conhecê-la um pouco, porque tem 420 mil habitantes, tem uma área de 316 km², é parte da União Europeia desde 2004, tem o euro desde 2008, tem turismo sazonal, turistas 2,5 milhões em 2019, isto é sempre relativo a 2019. O turismo entre 2018 e 2019 cresceu 14,5%. Tem como novas apostas na economia digital o e-gaming e o e-sports. Desemprego 1,9% em 2019. O PIB é 18 mil milhões de euros. 18 mil milhões de euros. O PIB per capita é 42 mil euros, portanto, per capita. O PIB cresceu entre 2018 e 2019 7,3%. A dívida pública é de 5.600 milhões de euros. A dívida pública perante o PIB é 25%. A despesa pública corrente é 3.850 milhões de euros. A receita fiscal, 4.500 milhões de euros. O número de empresas são 55 mil e criadas em 2019 foram 5.527. Uma última linha é a receita fiscal por empresa, que anda à volta dos 80 mil euros. Ora, agora imaginemos uma Ilha 2. Uma Ilha 2 que tem como população 270 mil pessoas, tem como área 801 km², envolvendo umas ilhazinhas pequenas, faz parte da União Europeia desde 1986, tem o euro desde 2004, tem turismo todo o ano, tem 2 milhões e 200 mil turistas em 2019. De 2018 para 2019 o turismo decresceu menos 1%. O desemprego é 7%. O PIB são 5 mil milhões de euros. O PIB per capita são 18 mil euros.
o PIB entre 2018 e 2019 subiu 0,8%. A dívida pública são 4.600 milhões de euros. A dívida pública perante o PIB são 92%. A despesa pública corrente, o que o Governo gasta, são 1.250 milhões de euros. A receita fiscal são 950 milhões de euros. O número de empresas são 29 mil e foram criadas em 2019 1.059 empresas. Ora, a Ilha 1 é Malta, já todos tinham percebido, como também já perceberam, que a Ilha 2 é a Madeira. E se nós repararmos, existe uma grande diferença de indicadores entre a Ilha 1 e a Ilha 2. Isto não quer dizer que a Ilha 1 esteja mal, de maneira nenhuma. Nós conhecemos bem a nossa realidade. Agora, nós temos que perceber é que a Ilha 2 tem muitos melhores indicadores do que o nosso. Só o PIB são 5 mil milhões os nossos, são 18 mil milhões os de Malta. Malta, que é muito mais pequena que a Madeira e, em termos de população, não se distingue muito. A dívida pública, a nossa é 92% do PIB, a deles são 25%. E a receita fiscal, que ainda é o que impressiona mais, são 950 milhões. A nossa receita fiscal e 4.500 milhões a receita fiscal da Ilha de Malta. Ora, surpreende, eu julgo que surpreende, e quando eu fui investigar isto, foi depois do convite do Jorge Veiga França, e eu não sabia bem o que é que ia encontrar, porque Malta não tem nenhum fator de vantagem. Malta não tem nenhum fator de vantagem. É mais pequena e não tem a beleza e o clima da Madeira. De diferente, tem o poder de soberania. Faz toda a diferença. Por essa vantagem também agora lutam Escócia e Catalunha. Pondo de lado esta vantagem de ter poder soberano, já que por cá somos fiéis à máxima de portugueses e pobres com muito orgulho, então, se Malta não tem qualquer vantagem ou riqueza natural, só pode ser pela intervenção humana que obteve resultados mais favoráveis. Então, o que faz a diferença? Estratégia de desenvolvimento, óbvio. O que, por absurdo, depende mais da autorização de Lisboa do que da nossa vontade. Mesmo que seja para copiar o que já é feito na Europa e parece adequado à nossa realidade, enquanto aceitarmos que assim seja. O tema do convite para aqui estar era sobre a revitalização. A bazuca não pode ser apenas mais um tempo em que vamos viver acima das nossas possibilidades financeiras. Depois do míssil financeiro da primeira década deste século, a bazuca é tão diminuta que exige aproveitamento absoluto. Melhor será, como diz o ditado chinês, darem-nos uma cana de pesca. E o que queremos revitalizar? A Madeira de 2020, ou não será preferível lutar para ser uma Malta de 2019? Infelizmente, não temos muitas opções para sermos felizes. Estudo comparativo, porque
também o tempo vai voando. André Diogo, administrador da estalagem da Ponta do Sol, falando agora um pouco mais do turismo, um dos motores da nossa economia. Já se nota a retoma, ainda que lenta, do setor, esta semana com a chegada dos primeiros voos britânicos? Olá, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Queria só fazer uma ressalva em relação a Malta, que faltou a percentagem de mafia internacional em Malta e a percentagem de mafia na Madeira, que há uma diferença aí também. Mas falando do turismo, nota-se alguma retoma, sim, com a abertura do mercado inglês, mas ainda vai demorar algum tempo a chegar à normalidade que se espera, que não era boa na altura. Mas já as reservas têm aumentado nos últimos tempos. Nota que há maior procura. Sim, nota-se um aumento de reservas a nível de alguns mercados, como o mercado inglês, e nota-se reservas para setembro, novembro, dezembro, julho, junho, julho, agosto, ainda está tudo muito fraco. Como é que foi este período de paragem, de grande abrandamento? A vossa estalagem teve de recorrer a apoios? Como é que foi, digamos, aguentar a tesouraria durante este ano e alguns meses? No nosso caso foi um pouco difícil, porque tinha já fechado em 2019 para obras de remodelação, mas a estalagem é uma empresa forte e também não houve problemas em os sócios entrarem com suprimentos, de forma que depois os primeiros apoios do governo foram bons, depois o layoff também ajudou, e depois começamos a trabalhar já em julho e temos tido ocupações bastante razoáveis para o contexto que estamos, não é? No vosso caso, foi fácil recorrer a estes apoios do governo, dos governos, neste caso? Sim, no início foi muito rápido e muito célere e foi bastante bom, não é? Agora, mais para o fim, nunca mais apareceu, pode-se dizer que nunca mais apareceu nada, não é? Sendo que havia necessidade de mais apoio para o setor. Sim, nesta altura, porque repare uma coisa, quando começou a pandemia, todos pensávamos que no fim do verão as coisas voltassem ao normal, um pouco ao normal, e a situação é que depois do verão a situação ainda piorou, como todos sabemos, não é? E aí já não houve tantos apoios. Embora alguns hotéis que tenham mais força e que são mais fortes, obviamente que têm capacidade de aguentar, mas há muitos que não têm. Eu sou sócio de 2 hotéis, são bastante diferentes, eu não tenho muitas dificuldades que eu no Funchal. O que está na Ponta do Sol, não temos dificuldades para ir além, o layoff funciona bem, ajuda bastante e continuamos a operar. Temos um hotel fechado na Ponta do Sol, porque temos 2 lá, mas a questão da estalagem está aberta, está com ocupações bastante razoáveis, desde janeiro, mesmo desde dezembro, temos ocupações relativamente boas, 50%, que nesta altura é bastante bom. Temos trabalhado muito com a longa duração, muito com nómadas digitais que no passado já trabalhávamos, temos feito muito residências de artistas, aproveitado para isso, residências de fotógrafos, bloggers, e tentar criar toda esta relação social, que depois cria-se uma relação também de rede e acaba por ser um pouco competitivo para o futuro. O projeto Nómadas Digitais poderá ajudar neste relançamento do setor? Sim, eu estive envolvido e continuo envolvido neste projeto de Nómadas Digitais. Atenção que os nómadas digitais já existiam na Madeira em 2017, 2016, 2015. Nós sempre tivemos nómadas digitais com tarifas de longa duração e condições especiais em épocas baixas. Esta situação gerou-se que foi um pouco uma comunidade que estava em Canárias e é preciso também ter atenção, e é uma oportunidade de Madeira, porque grande parte destes nómadas digitais os da Europa ficaram fechados, porque normalmente é uma comunidade que vai muito, sobretudo, para a Ásia ou para a América Latina e foi-lhes fechado esse acesso. Portanto, houve uma série de regiões na Europa que puderam aproveitar. Grécia, Canárias o governo investiu muito nos nómadas digitais e, portanto, aparece uma série de gente. E quando falamos dos nómadas digitais, não é só uma questão de contribuírem para a economia local e porque estão a pagar alojamento e têm que ir ao restaurante e têm que fazer a sua vida, mas eu penso que, sobretudo, porque são influenciadores de negócios, de investimento, são pessoas bastante criativas e bastante dinâmicas e penso que mesmo que não sejam estes, agora vão em junho, grande parte vai em junho, mas em setembro voltam outros, normalmente eles
estão 4, 5 meses sempre a girar e a Madeira está reforçada nesse aspecto, porque não tenho qualquer tipo de dúvida que eles saem com uma ideia bastante positiva da região. Não são... Muitos ficaram no Funchal, mas não é um género de uma comunidade que se dê numa cidade tipo Funchal, são mais provavelmente São Vicente, ou Machico, ou Ponta de Sol. Portanto, foi uma boa oportunidade e está a ver com praticamente todos os dias há conferências e há atividades e são pessoas que podem no futuro ajudar, não é? Como eu disse, podem ser influenciadores de investimento muito fortes. O que há a fazer para fixar estes nómadas na região e para que não fujam para outros destinos? No futuro, depois de um regresso ao normal? O que há a fazer? Atenção, a tecnologia é importante, mas nisso até julgo que estamos bem servidos. Há um excelente trabalho da InvestRam e do Startup Madeira. Portanto, nisso eles foram todos, elogiaram bastante. O que eu acho um pouco é que, eu estou a falar da Ponta de Sol, o Funchal, acho que o Savoy teve preços bastante bons e para ter perto de 50 ou 60 quartos com nómadas digitais. Na zona da Calheta e da Ponta de Sol, o que eu achei é que há nómadas digitais que ganham muito dinheiro. Estamos a falar de 30, 40 mil euros por mês e que também procuram alojamento bom. Quer dizer, no orçamento deles podem dar perfeitamente 3, 4 mil euros por um apartamento. Agora querem bom. E eles estavam na Ásia habituados a muito bom. E quando chegam à Madeira, a oferta... Eu tenho falado com alguns que nisso ficaram um pouco decepcionados e, portanto, esses nómadas mais ricos não conseguimos muito, mas que, no fundo, conseguimos um nómada mais médio rendente. Mas, mesmo assim, queixavam-se que a nível de alojamento era um pouco básico. E é possível reverter um pouco essa preocupação? Sim, aos privados isso dá uma oportunidade de investimento imobiliário dos próprios privados na Calheta e na Ponta de Sol ou noutros sítios que existam na Madeira investirem para poderem receber. Atenção, investir em bom, não investir em médio. E que podem eventualmente usar nas épocas baixas os nómadas digitais, estamos a falar de outubro a maio, mais ou menos, e nessas alturas podem conseguir bons rendimentos mensais com o alojamento das casas e consegue movimentar bastante a economia local e, como disse, grandes oportunidades, podem aparecer grandes oportunidades de investimento, porque são pessoas que trabalham em rede e que surge essa oportunidade. Sentiu também, pela experiência da Ponta do Sol, que este período de crise pandémica foi a oportunidade de novos investimentos no Conselho, sobretudo ao nível do alojamento local? Feitos um pouco à pressa, já existiam, porque atenção, desde que se pensou trazer os nómadas digitais até chegarem, passou-se, sei lá, 2 meses, talvez, não havia tempo para conseguir identificar muita coisa. Mas a grande parte do alojamento local que não teria os hóspedes foi usado praticamente na totalidade para os nómadas digitais. Disso não haja dúvida. Portanto, para esta comunidade que, entretanto, veio para cá. E que está sempre a chegar. E, além de que faltou muitos, grande parte do interesse era, sobretudo, de americanos, que, entretanto, tiveram as ligações fechadas. Portanto, ainda seriam mais. E aí seria um problema alojar essas pessoas todas. Esta certificação verde digital poderá também agora relançar mais o setor, do seu ponto de vista, não só ao nível dos nómadas digitais, mas do turismo não, sem dúvida, o desenvolvimento do turismo está perfeitamente associado ao desenvolvimento tecnológico, não é? Isto não haja dúvida, quer dizer, temos que começar a falar um pouco de novos turistas e não o turismo tradicional que temos. Os novos turistas são muito mais exigentes e já nasceram com os meios todos tecnológicos. Portanto, isso é um investimento que a Madeira tem e a Madeira tem bons recursos e tenho feedback deles, principalmente no centro onde eles estão, que é no terraço, no João dos Passos. Os elogios têm sido do melhor a nível de internet. E podemos ir buscar um outro tipo de mercado, não sendo só o alemão, o inglês, o francês? Há condições para irmos mais longe, apostar em novos mercados? Neste período, não estou a falar dos nómadas digitais. Não, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu tenho uma visão que a mim faz-me um pouco confusão como é que uma ilha, como é que um destino que tem especificações
de um ótimo clima, de um mar, de montanha, de situação tecnológica boa, com uma cultura boa, com uma história fantástica. Como é que um destino destes consegue ser tão pouco competitivo e não consegue se colocar a nível de competição perante os outros destinos? Isto faz um pouco confusão. Atenção, é preciso aceitar que a Madeira não tem nada a ver com pandemia. Voltamos para 2019, a Madeira é débil e muito pouco atrativa a nível de turismo. A Madeira não é percepcionada em todos os mercados da mesma maneira. Quer dizer, a Madeira na Inglaterra é uma coisa, é uma marca, a Madeira na Alemanha será outra marca, a Madeira no mercado nacional é outra marca. Não, e isso é importante, não se pode meter tudo no mesmo saco e usar a mesma promoção para todos os destinos, mas é um facto, a Madeira não é competitiva, é débil, é fraca e tem dificuldades depois da pandemia a arrancar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O que é que faz falta? Apostar mais na promoção? Em outros mercados? O que é que faz falta? O que faz falta é compreender a situação atual que eu falo, porque é que é, e tentar compreender, tem que se voltar para trás, não é? Eu posso tentar explicar um pouco a razão porque é que a Madeira é débil. Se voltarmos para trás, a Madeira sempre teve turismo, mas o grosso do desenvolvimento do turismo na Madeira, do fim dos anos 80, princípio dos anos 90, com os fundos europeus, a fundo perdido. Por isso aí há um incremento enorme de camas e a oferta aumenta bastante. Entretanto, também há uma explosão a nível de turismo, sobretudo no mercado nacional, o mercado espanhol, os outros já existiam. Havia falta de camas na Madeira e um pouco incentivado e motivados pelos operadores turísticos grandes, começou-se a construir uma série de hotéis, sobretudo na zona do Lido, mas é preciso que se diga que muito mais do que investimento hoteleiro ou investimento em turismo sustentável, o que foi feito foi muito mais um negócio imobiliário. Temos camas a mais. É isso. Não é a questão das camas a mais, não penso que não compreendeu. O investimento que foi feito não foi em turismo, foi um investimento imobiliário e não foi um investimento em hotelaria sustentável. Portanto, o que é que isto acontece? Acontece que começou no Funchal, na zona do Lido, passou para o Caniço e isto foi pondo um lucro fácil, um dinheiro fácil, não é? Porque havia muita pressão dos operadores turísticos, fazer camas e quartos em todo o lado. E acontece que a Madeira acabou por começar a perder, de certa forma, a identidade. Começou a ficar formatada como um turismo de massas, não é? Com grande azar, é que a Madeira não tem características de turismo de massas e acabou numa fase que nem é peixe nem é carne. Depois desta situação aparece um destino que perde bastante identidade, perde singularidade, também perde muita singularidade e no fundo num ciclo turístico normalmente há um desenvolvimento, depois acaba por haver uma estagnação, passado 10 anos a estagnação foi rápida, não é? E depois entra-se num declínio. No caso da Madeira tem sido um declínio lento, mas existe um declínio há mais de 15 anos que existe um declínio no turismo, até pela questão de, entretanto, terem aparecido camas paralelas do alojamento local e estamos nessa situação. Portanto, voltarmos ao pré-pandemia, obviamente que é melhor do que esta situação, mas não é bom. Quer dizer, depois do declínio tem que haver um rejuvenescimento e um redefinir da marca para ganhar competitividade. E isso ainda não foi feito, porque um dos problemas é que ainda não se aceitou o que eu estou a falar. É que a Madeira é débil e é fraca. E por este caminho, se continua a não se fazer nada, nem aceitar isto, o que vai acontecer é que daqui a dias temos mais prémios que clientes. Porque é receber prémios dos melhores de tudo, nós somos peritos, mas os prémios não têm efeitos... Não, os prémios não têm efeitos nenhuns, nem têm lógica nenhuma e faz-me um pouco confusão que se anda a dar importância a essa situação. Claro que receber prémios é sempre melhor do que não receber, mas valem o que valem, que é quase zero, não é verdade? Porque senão, quando abria agora a pandemia, os prémios não trazem mais turismo, não trazem mais visibilidade. Não trazem mais turismo. Não. Estamos longe de recuperar o preço médio por quarto aqui na Madeira. Estamos longe de recuperar os preços que eram praticados há uns anos. Sim, muito longe. Muito longe, quer dizer, a decadência já vem de há 15 anos, portanto sempre a perder. A rentabilidade da hotelaria da Madeira é muito má. Vamos ser realistas, paga-se muito mal aos empregados. Os empresários pagam muito mal, mas também não podem pagar mais, porque a rentabilidade é má.
Não é por acaso que não há nenhuma cadeia internacional que se interessa em vir para a Madeira. Basta olhar para as estatísticas e as pessoas perguntam o que é que eu estou a fazer aqui, não é? Não sei se repara que não há nenhuma loja, não há nenhum bar, não há nenhum restaurante que se instale na Madeira, porque a clientela da Madeira é uma clientela pobrezinha e pouco gastadora. Investimentos também não aparecem. Portanto, há que encarar esta realidade. E o pior é não encarar esta realidade e pensar que está bem, ou que é por causa que o problema da Madeira é por causa de transportes aéreos, ou porque é por causa do vento, ou porque é por causa da TAP. Se andarmos sempre nesta onda e não admitirmos onde Mas estamos... os preços praticados para a Madeira não ajudam também na... Não, os preços é o mercado a funcionar. Nós devemos refletir um pouco. Até nesta altura de pandemia, já no verão passado, quando os ingleses abriram os aeroportos para Faro e para a Madeira, Faro teve 50 mil pessoas no fim de semana. E a Madeira teve meia dúzia. E o que aconteceu nesta segunda-feira também. As diferenças são grandes. O interesse é pequeno. Muito obrigado. Vamos a uma nova ligação por videochamada. João Brazão é presidente da Brain Trust. Obrigado por ter esperado. Qual é o papel da vossa empresa na revitalização das pequenas e médias empresas? Ora, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu não vou cumprimentar individualmente cada um dos participantes, mas cumprimento a todos. Eu, por definição de uma das minhas atividades, sou Business Angel e, portanto, o meu papel é o de ajudar startups a concretizarem ideias em projetos com futuro. Isso, por definição, leva-me, por obrigação, a ter que tentar viver, digamos, daqui a 50 anos. Ou seja, como é que será o mundo daqui a 25, 50 anos para que possa dar alguma capacidade de ajuda às empresas que ajudamos a criar, e já criámos entre 15 a 20, a poderem estar já preparadas para essa nova realidade. Ora, nós, como já aqui foi dito, ou estamos a sair lentamente da fase da era industrial e a entrar na era do conhecimento. No fundo, se quisermos, há um artigo muito interessante na revista Wired que diz que, na verdade, o que se aproxima é a vingança do lóbulo direito, ou seja, nós estamos a sair de uma era em que o digital e o conhecimento, que são lógicos, matemáticos, são muito organizados, vão dar caminho a uma nova realidade que se vai seguir à era do conhecimento, que será, no fundo, uma era muito mais dependente do nosso lobo esquerdo, o lobo criativo, o lobo artístico, o lobo de empatia e, portanto, no fundo, eu diria que no futuro todas as tarefas que de uma maneira geral possam ser repetidas de uma maneira sistemática e programática vão ser substituídas necessariamente por robôs, inteligência artificial, machine learning, por aí fora. E, portanto, o que eu vou dizer é muito pouco politicamente correto, mas acredito piamente que dentro de 50 a 75 anos, mais de 50% a 75% da população mundial não terá emprego. Ponto. E porquê? Porque, entretanto, os robôs vão substituir essas tarefas repetitivas. E, portanto, no fundo, o que nos resta é preparar para uma economia em que as pessoas vão ter que ter mais dependência dos seus soft skills do que dos hard skills, foi, no fundo, o paradigma em que vivemos durante a era do conhecimento. Eu gostei muito da apresentação que o Miguel fez, aliás, somos colegas de liceu, deve ser uma questão de idade, de certeza, porque realmente o exemplo que ele apresentou de Malta, e há muitos como esse, demonstram que hoje em dia, se não se estiver a preparar um futuro baseado nos paradigmas que as novas gerações vão viver, e ele falou muito bem nos e-gamings, nos e-sports, etc., não vamos conseguir, daqui a uns anos, ter forma de desenvolver
a economia e conseguir, na prática, sobreviver como sociedade. É evidente que isto traz um problema, que é o problema de que, se temos 75% da população mundial desempregada, como é que elas vão ter dinheiro para sobreviver? Mais uma vez, eu vou ser politicamente incorreto, mas eu acredito num conceito que é do rendimento básico universal. Aliás, Espanha aproveitou a pandemia para fazer uma experiência piloto, que é a maior experiência piloto do mundo nesta área, que é o rendimento incondicional, dependendo da situação profissional, dependendo da situação de saúde, de um determinado montante, não sei, são 600 ou 700 euros, que são pagos incondicionalmente a 960 mil, creio eu, espanhóis, e esse, em minha opinião, terá que ser, daqui a 50, 60 anos, o futuro, porque os robôs vão ter que, e vão forçosamente substituir os seres humanos na maioria das tarefas, principalmente quando se atingir um estado, que é o chamado estado de singularidade, em que a capacidade de inteligência artificial atinge um nível semelhante à capacidade de inteligência de um ser humano. Esse momento de singularidade significa que, em termos de raciocínio, as máquinas têm a mesma capacidade de raciocínio que um ser humano, falta-lhes aquilo que eu disse, ou seja, a criatividade, o sentido artístico, a empatia, tudo isso serão tarefas que continuarão a ter, obviamente, a ocupação. E, portanto, há já experiências no mundo, aliás, citando o Economist, o futuro já chegou, está a distribuir desigualmente e, portanto, há já locais em que isto já está a acontecer, temos é que espalhar para outras áreas e, portanto, eu em relação à Madeira, desde que vendi a minha sociedade que ajudei a fundar aí, e cuidado, há 30 anos que fazia digitalmente suporte remoto a clientes em 50 clientes espalhados por 3 continentes, há 30 anos, e, portanto não é uma novidade. A verdade é que, em minha opinião, a Madeira, e já era na altura em que eu estava à frente da Promosoft, tem que juntar ao turismo áreas de desenvolvimento e áreas de negócio que lhe tragam outras fontes que não só o turismo. Quais, por exemplo, doutor? Quais áreas, por exemplo, na sua opinião, deveriam ser a aposta da região, além do turismo? Eu concordo plenamente que tudo o que tem a ver com as áreas de digital, os e-gamings e os e-sports, como foram falados, o facto de haver, como foi citado pelo Sr. Administrador da estalagem, como, por exemplo, a fixação, porque hoje em dia realmente o local em que se trabalha é totalmente independente do local em que o serviço é prestado e, portanto, a fixação de pessoas que podem aproveitar o melhor que a Madeira tem para prestar serviços em qualquer ponto do mundo. Aliás, a doutora Rosa Areias citou exatamente um caso de uma colega que, a partir do Porto, é Head of Taxes a nível mundial. Eu tenho um filho que tem 20 anos, que acabou de tirar um curso e foi bom aluno e foi convidado a ser assistente professor. O professor estava na Índia, ele estava aqui, os outros teaching assistants, um estava em Inglaterra, outro estava na Alemanha, e tinham 30 alunos que durante 10 semanas fizeram um curso intensivo online a 30 alunos espalhados pela Europa toda. Portanto, o professor estava em Mumbai. Portanto, a Madeira tem uma oportunidade, em minha opinião, de, com esta infraestrutura, nomeadamente do cabo submarino, a Madeira sempre teve essa vantagem de estar no meio do maior nó de comunicações de cabos submarinos do mundo. Se aproveitar bem essa facilidade, pode atrair pessoas que, querendo viver fora dos grandes centros, e essa é uma das grandes vantagens, se pode dizer, que trouxe a pandemia. Aliás, todos sabemos que estes eventos disruptivos, como as guerras e as pandemias,
trazem sempre lados positivos. Há coisas que fazemos hoje que seriam impensáveis há um ano atrás, porque ninguém acreditava que fosse possível se fazer tão depressa, nomeadamente a questão do trabalho remoto. E para mim o que a pandemia trouxe foi a prova exatamente de que os tais nómadas podem ser nómadas que se fixem num destino tão atrativo como a Madeira é, e a partir daí prestar serviços de alto valor acrescentado. Aliás, mais uma vez, citando o meu colega de painel, o rendimento per capita não tem nada a ver com o rendimento per capita do nacional. Eu tenho uma filha que é enfermeira e que ganha 1.200 euros por mês, e o meu filho tem 4 anos menos, acabou o curso e começou a ganhar, para dar este curso digital, 1.500 euros líquidos, mais um voucher da Amazon de 250, e a irmã teve 8 anos para tirar um curso de especialidade. Quer dizer, não, temos que atrair pessoas que, na verdade, e os exemplos de fixação de comunidades culturais, de comunidades ligadas ao digital, aos e-gamings, etc., que a partir da Madeira prestem serviços, é, em minha opinião, uma das grandes oportunidades, porque realmente o mundo vai mudar de uma maneira tão disruptiva que tudo aquilo que conhecemos hoje vai mudar. Por exemplo, eu não acredito que um dos meus netos vá já ter carta de condução. Não faz sentido. E isso é algo que temos que imbuir e preparar a longo prazo, porque eu acho que um dos grandes problemas, sem querer politicamente manifestar qualquer tipo de opinião, até porque sou, do ponto de vista político, perfeitamente crente no sistema democrático, não há outro melhor, mas a verdade é que o ciclo da democracia e da alternância é, em minha opinião, pernicioso, porque não permite, a não ser que hajam acordos de regime, o planeamento a longo prazo. E não vamos sair destas crises se não houver planeamento a 40, 50 anos. Não vamos, não há volta a dar. Com eleições a cada 4 anos, nenhum governo, por melhor que seja, tem capacidade para poder implementar um programa há 50 anos. Porque a seguir vai vir um governo que, até para provar que tem razão, vai tentar provar que o anterior fez estava mal. Eu sei que isto não é politicamente correto, mas eu também nunca fui, e não é agora com 65 anos que vou aprender a ser. E, portanto, acho que devia ser feito um plano a longo prazo, eu estou a falar a longo prazo mesmo, 50, 100 anos, e a atração dos tais membros que vão nascer e viver naquilo que se vai chamar, à falta de um outro nome, não na era do conhecimento, mas na era conceptual, vão precisar de utilizar muito mais o lóbulo direito do nosso cérebro e, portanto, atrair tudo o que seja os artistas, os pensadores, as pessoas que possam fazer, digamos, as suas tarefas, independentemente do sítio do mundo em que esteja o seu cliente, porque é relevante. E pronto, é algo que tem que ser pensado, mas é difícil, porque eu percebo que é um planeamento demasiado a longo prazo para o modelo político atual. Muito obrigado pelo contributo e também por esta visão a longo prazo para o futuro da região, do país. Obrigado pela participação neste debate do Dia do Empresário. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente para uma última ronda e uma última questão, porque temos menos de 2, 3 minutos para cada um dos nossos convidados. Depois dos desabafos que aqui ouviu em relação aos problemas das regiões, que são muito semelhantes, no caso da Madeira e Açores, que estratégia, do seu ponto de vista, deve ser adotada? Que perfil deve ter o empresário do futuro, tendo em conta todos estes desafios que se colocam ao nível da tributação, ao nível das leis laborais, dos próprios currículos da formação universitária? Bem, baseando naquilo que foi até o último exercício que Portugal fez com a Comissão Europeia,
praticamente todas as recomendações específicas por país que emanaram do semestre europeu e nas quais o Plano de Recuperação e Resiliência vai dar resposta a muitas delas, alinham bem a forma como em determinadas áreas, desde as questões da saúde, do mercado laboral, do acesso a esta nova era, em relação à forma como a formação e a preparação das novas gerações para realidades completamente diferentes se devem alinhar, e é desta forma que, de facto, acho que devemos iniciar aqui um novo ciclo de políticas públicas. Há duas áreas que para mim são absolutamente preponderantes, e aproveitando a forma como o Dr. João Brasão referiu em relação à importância da digitalização, eu acho que toda a matéria e todo o conhecimento que se produza naquilo que é o conhecimento e a análise de dados, aproveitando todo o mecanismo de Big Data, Data Mining e até de inteligência artificial, que claramente grandes organizações e grandes países à escala mundial vão fazendo, eu penso que um dos grandes investimentos que as políticas públicas, e claramente orientadas com aquilo que é a articulação de todo o mercado privado à escala nacional, deve fazer este caminho da transição digital, claramente orientado em determinada medida para aquilo que é a necessidade do acesso aos dados, para conseguirmos fazer também uma transição climática, seja no acesso à produção de energia, no acesso ao preço da comercialização da energia, no acesso à forma como toda a área do mercado energético, que vai ter um fator determinante nos próximos anos naquilo que é o nível de economia e de negócios à escala nacional e internacional, por este momento de transição climática, parece-me que é absolutamente estruturante que a aposta se possa fazer por esta via. Deixar uma nota que me parece estruturante e aproveitando a forma também como às vezes devemos utilizar exemplos práticos. A Madeira e Portugal, concretamente, têm nesta possibilidade do Plano de Recuperação e Resiliência e tudo o que é acesso à digitalização, a possibilidade de utilizar todo o mecanismo de Big Data e a forma como os portugueses e tudo o que é este mercado absolutamente importante, o turismo, devemos conhecer os perfis de todas as pessoas que, à escala de determinadas regiões dentro do mundo, podem ser clientes de turismo na região autónoma da Madeira. Eu arriscava a falar numa questão que é por que motivo, por exemplo, o Facebook tem um algoritmo de reconhecimento de perfis, a forma como devemos determinar o acesso aos dados ou o trabalho dos dados, eu acho que são áreas estruturantes pelas quais o país deve bater, mas acima de tudo introduzir um nível de conhecimento desde o ensino primário, o ensino secundário e o ensino universitário, onde a forma como a matemática, a criação de algoritmos e a criação e o tratamento de um determinado modelo de marketing, mas baseado em inteligência artificial, consiga perceber a semelhança daquilo que alguns dos colegas de painéis disseram, na forma como queremos captar, por exemplo, para a região autónoma da Madeira, clientes e potenciais investidores em determinadas áreas onde o valor acrescentado desse mesmo negócio aconteça, mas se nós de facto conhecermos com a ajuda da digitalização e de uma ferramenta absolutamente importante que está prevista no Plano de Recuperação e Resiliência, para que as empresas possam ter acesso a este nível de investigação com financiamento na ordem dos 100%. Basicamente, em linha e concordando plenamente com aquilo que o Dr. João Brasão falou, eu acho que o caminho cai muito nesta vertente que é a transição climática, apoiar a transição do ponto de vista do financiamento, não descuidar a forma como devemos introduzir componente altamente especializada no processo de transferência de competências para estas duas áreas que tão importantes vão ser até o ano 2030 e até o ano 2050 no panorama europeu. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, também pela participação. Dr. Miguel de Sousa, ouvimos aqui falar da transição digital, sei que eu também é defensor da questão da tributação, é algo que deve ser pensado, repensado no futuro, a par de todas as outras áreas, como, por exemplo, o teletrabalho, que se aplicou agora durante a pandemia e que, ao que parece, veio para ficar em alguns casos. Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que todos nós já entendemos que poderíamos avançar e o Governo Regional já ultimamente tem apresentado redução de taxas fiscais como forma de motivar a economia e fazer criar novos investimentos. Acho que isso é, sem dúvida nenhuma, oportunidades que vão aparecendo para ajudar as iniciativas e as empresas, mas uma coisa é ir criando boas taxas e outra coisa é criar um sistema adequado àquilo que a região autónoma da Madeira precisa. É preciso um sistema fiscal próprio. Nós, em Portugal, temos 3 economias diferentes.
Nós temos uma secundária no continente, primordialmente secundária no continente. Temos uma primária nos Açores, com algum turismo que vai crescendo agora aos poucos. E temos uma de serviços na Madeira. Ora, o enquadramento fiscal para cada uma destas regiões tem que ser totalmente diferente, porque ele, se aplica aos 3 territórios, se está certo para um, está errado para os outros 2. E como de certeza foi feito com base na experiência e na realidade económica do continente, é sinal que está errado para os Açores e que está errado para a Madeira. Portanto, nós podemos trabalhar algumas taxas, temos flexibilidade de fazer reduções até 30% em alguns impostos, como forma de, digamos, aproximar um pouco daquilo que poderia ser a nossa vontade, mas nunca podemos fazer um modelo fiscal. Nós nunca podemos fazer alguma coisa que achemos, porque também nem sempre se faz certo, mas nós temos que acreditar quando se faz é porque pensamos que está certo, e portanto nós devíamos poder criar o nosso modelo fiscal adequado à nossa realidade. Agora, ter um modelo fiscal do continente não é de certeza próprio nem adequado àquilo que é a nossa realidade económica. A economia é completamente diferente, a realidade social é também distinta e, por isso, ter o mesmo modelo fiscal, a mesma fiscalidade, é um absurdo de todo o tamanho. Mas ou a fiscalidade pode fazer diferença, faz diferença, temos falado nisso, mas há outras diferenças. Até hoje e agora percebi que há uma que é nós não termos uma máfia. Talvez isso possa ajudar no futuro. Dr. André Diogo, administrador da estalagem da Ponta do Sol, o futuro passa exatamente porque há aqui o plano de recuperação e resiliência. Deposita confiança neste plano? É suficiente para o setor do turismo? Não sei como é que vai ser usado. Eu acho que há o curto prazo, e o curto prazo a nível de turismo vai ser continuar a andarmos a mendigar para que venha mais 1 ou 2 ou 3 voos, não sei de onde, para a estação seguinte, e na estação seguinte vai acontecer o mesmo. Portanto, isso é a parte a curto prazo. A médio prazo é preciso, com criatividade e inovação, criar novos produtos que possam se diferenciar do que existe, criar novas alternativas que possam se diferenciar das que existem na Madeira e que possam, e sobretudo, que criar uma marca que tenha uma identidade e que exista uma reconciliação, uma coordenação e até um submeter de regras em vários agentes que, no fundo, que estão envolvidos no turismo, como o governo, como as autarquias, como os empresários. Agora, é preciso criar essa identidade e é preciso ter um caminho. Até que para um empresário é muito difícil investir hoje em dia na Madeira, porque nunca sabe o que é que vai acontecer. Você já imagina, eu agora vou para a zona do oeste da Madeira e decido fazer um pequeno hotel com 30, 40 quartos, muito sustentável, muito pensado na ecologia. Ninguém me garante que, passado algum tempo, me vai aparecer jaulas com aquacultura à frente do meu hotel, ou que ao lado apareça um hotel de 300 quartos e que à esquerda me apareça um campo de golfe. Portanto, porque não há uma orientação. Ninguém sabe muito bem quais são as linhas, não é? A formação é algo também importante para diferenciar o turismo. No vosso caso, têm apostado, por exemplo, na área da formação? Sim, mas sobretudo na inovação e na criatividade é o que... sair um pouco dos trilhos normais é o que se aposta mais. Nem tudo é turismo, pode-se ocupar o hotel, os hotéis podem ser ocupados, não é preciso ser só pelo turista tradicional, estamos a falar agora dos nómadas, dos artistas, há uma série de situações que se podem ser feitas. A Madeira, eventualmente, se reparar, a Madeira teve uma grande oportunidade há uns anos de fazer o rejuvenescimento do turismo e até poder redefinir o turismo, foi na altura das cidades de desenvolvimento. Poderia ter sido a tal bazuca que a Madeira precisava para sair da estagnação e do declínio, mas voltou-se a pôr o carro à frente dos bois e fez uma série de obras que não se percebeu a coerência das obras, não é? Ninguém percebia muito bem qual era a linha de investir num golfe no Porto Santo, depois fazer uma marina no lugar de baixo e depois de fazer... Quer dizer, já aí teria sido uma oportunidade. Todos os negócios feitos pela Cidade de Desenvolvimento acabaram por ser desastrosos, como todos nós sabemos.
Mas, por exemplo, eu estou-me a lembrar da Marina do Lugar de Baixo. Toda a gente fala da Marina do Lugar de Baixo porque o mar rebentou e gastou-se muito dinheiro. Mas nunca ninguém perguntou se tinha alguma lógica fazer uma marina na Ponta de Sol. Essa pergunta nunca foi feita. A minha opinião, não. Mas faltava a tal linha, a tal orientação, a tal identidade para poder, quer dizer, com as sociedades de desenvolvimento, ter criado então mais-valias que valorizassem a oferta. Não é? Dr. Pedro Calado, não sendo propriamente o secretário de Turismo, perguntava-lhe se é possível apostar mais no sentido de evitar este alegado declínio que o Sr. André Diogo diz haver no setor do turismo. Bom, em termos de conclusão, permita-me só dizer duas coisas. Fico muito satisfeito e orgulhoso com o trabalho que foi desenvolvido na Madeira nos últimos 40 anos. Eu tenho apenas 49 anos, mas olho para trás e lembro-me o que era a Madeira há 40 anos atrás. E sinto orgulho de estar aqui ao lado de um ex-governante que teve tanta responsabilidade na governação da Madeira e o trabalho que fez e que ajudou a desenvolver a região. Olho para os senhores empresários que aqui estão e muitos deles, enfim, desenvolveram a sua atividade aqui na região e souberam o quanto custou desenvolver a sua atividade, tendo em conta o que era a Madeira há 40 anos, o que é a Madeira hoje. Portanto, foi preciso um caminho muito longo e duro de trabalho. Mas sendo que são necessários apoios mais específicos para este setor... Mas só para terminar este raciocínio que eu penso que é importante, é que hoje olhar para trás e criticar é muito fácil. Hoje dizer mal de tudo aquilo que mexe é muito fácil. Criticar tudo aquilo que se faz é muito fácil. Perguntar o que é que nós próprios podemos fazer para ser diferente e para ser melhor é que é difícil. E hoje falar mal da aquacultura é um fenómeno. Dizer mal da aquacultura está na moda, mas olhar para o exemplo de Nice e de Mónaco tem a aquacultura mesmo à frente de grandes moradias e de belíssimos paraísos residenciais e turísticos, já é um luxo. Foi um estado de desenvolvimento mental que aquelas pessoas tiveram. Portanto, aquilo que eu hoje pedi a toda esta plateia e todos os seus empresários é com o mesmo espírito de resiliência e de luta que souberam enfrentar os últimos anos, hoje aproveitem tudo aquilo que a Madeira tem de bom, sobretudo as características dos madeirenses, tudo aquilo que nós temos de positivo. Nós estamos num patamar muito, muito bom de desenvolvimento para ter os próximos 30 ou 40 anos muito melhores, noutras condicionantes, sabendo que o futuro será forçosamente muito diferente daquilo que foi no passado. Nós criamos condições para que os nossos filhos e os nossos netos se orgulhem de tudo aquilo que foi feito na região e estamos preparados para ombrear, seja com que economia for, a nível internacional. Prova disso é que nós temos, na Madeira, a maior unidade hoteleira do país está aqui na região. Mesmo em tempos de pandemia, continuamos a ver investidores internacionais a querer vir para a Madeira, continuamos a ver a criação de postos de trabalho na região, continuamos a ver grandes grupos económicos internacionais, até na área de investigação, a vir para a região fazer parcerias com o governo, com as entidades universitárias, com empresários que aqui estão a querer desenvolver e a se quererem estabelecer. Portanto, tudo isto é fruto que o trabalho que foi feito foi muito positivo, estamos num bom período de desenvolvimento e tenho a certeza absoluta que os madeirenses, no futuro, vão viver melhor do que aquilo que viveram há 40 anos atrás. Muito obrigado, agradeço desde já a vossa presença, o vosso contributo também para a revitalização da economia da Madeira. Da minha parte, resta agradecer o convite que me foi endereçado pela ACIF para participar, para moderar este debate. Tenham a continuação de uma boa tarde. Obrigado. Não, vai,